Amém, glória a Deus. Mais um dia da nossa live, da nossa meditação. Vamos apresentar diante do Senhor em nome de Jesus. Pai, nessa noite nós colocamos diante de Ti, Senhor, esse momento. Apresentamos a Ti, Senhor, a minha vida, a vida dos irmãos, Senhor, que estão aqui. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha falar conosco. Espírito Santo de Deus, eu te convido. Pai, em nome de Jesus, que cada palavra, Senhor, que seja falada, que seja pelo Teu Espírito Santo, fala conosco, Senhor, nessa noite, que sejamos cheios, Senhor, que sejamos tocados, que haja transformação, que haja vida, que haja mudança, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje a gente vai falar sobre Esdras 4, prosseguindo, né? E antes de começar a ler o 4, eu queria falar do finalzinho do 3, que eu achei interessante. E o povo estava muito feliz, né? O 4 a gente vai falar que depois que eles começaram a reconstruir o templo, começaram a surgir as oposições, né? E geralmente isso acontece. E no 3, ele diz lá no versículo 11 que o povo, eles cantavam, eles louvavam com louvor, com ações de graça, e aí eu fiquei imaginando, né, aquela cena, fiquei imaginando que eles estavam ali super empolgados, super felizes, porque estavam reconstruindo o templo do Senhor, era a casa do Senhor, né, onde eles iam poder se reunir, onde eles iam buscar a presença do Senhor, onde eles iam ver Deus fazendo os milagres, né? E o versículo 13 diz que não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som do choro, pois o povo fazia enorme barulho. Então o povo estava muito feliz, né? Muito feliz. E aí a gente vê que quando a gente começa a fazer algo para o Senhor, geralmente a gente está fazendo alguma coisa e as coisas estão dando tudo certo. E aí as coisas começam a dar tudo errado, né? Não sei se já aconteceu com vocês isso. E aí o 4 ele vai falar assim: quando os inimigos de Judá e de Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel, foram falar com Zorobabel e com os chefes das famílias. Vamos ajudá-los nessa obra, porque, como vocês, nós buscamos o Deus de vocês e temos sacrificado a ele desde a época de Esar-Hadon, rei da Síria, que nos trouxe para cá. Contudo, Zorobabel, Jesua e os demais chefes das famílias de Israel responderam: não compete a vocês a reconstrução do templo do nosso Deus. Somente nós o construiremos para o Senhor, o Deus de Israel, conforme Ciro, o rei da Pérsia, nos ordenou. Então, a gente da região começou a desanimar o povo de Judá e a atemorizá-lo para que não continuasse a construção. Pagaram alguns funcionários para que se opusessem ao povo e frustrassem o seu plano. E fizeram isso durante todo o reinado de Ciro, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. No início do reinado de Xerxes, apresentaram uma acusação contra o povo de Judá e de Jerusalém. E nos dias de Artaxerxes, rei da Pérsia, Bislão, Mitredate, Tabeel e o restante dos seus companheiros escreveram uma carta a Artaxerxes. A carta foi escrita em aramaico, com caracteres aramaicos. O comandante Reum e o secretário Sinsai escreveram uma carta contra Jerusalém ao rei Artaxerxes. O comandante Reum e o secretário Sinsai e o restante dos seus companheiros, os juízes e os oficiais de Trípoli da Pérsia, de Ereque e da Babilônia, os elamitas de Suzã e das outras nações que o grande e renomado Arsubanipal deportou e assentou na cidade de Samaria e em outros lugares a oeste do Eufrates. Escreveram nos seguintes termos: esta é uma cópia da carta que lhe enviaram. Ao rei Artaxerxes, de seus servos que vivem a oeste do Eufrates. Informamos o rei que os judeus que chegaram a nós da tua parte vieram a Jerusalém e estão construindo aquela cidade rebelde e má,
estão fazendo reparos nos muros e consertando os alicerces. Além disso, é preciso que o rei saiba que se essa cidade for reconstruída e os seus muros reparados, não mais se pagarão impostos, tributos ou taxas, e as rendas do rei sofrerão prejuízo. Agora, visto que estamos a serviço do palácio e não nos é conveniente ver a desonra do rei, nós lhe enviamos esta mensagem ao rei, a fim de que se faça uma pesquisa nos arquivos de seus antecessores. Nesses arquivos, o rei descobrirá e saberá que essa cidade é uma cidade rebelde, problemática para reis e províncias, um lugar de revoltas desde épocas antigas, motivo pelo qual foi destruída. Informamos ao rei que se essa cidade for reconstruída e seus muros reparados, nada lhe sobrará a oeste do Eufrates. O rei enviou-lhes a seguinte resposta: ao comandante Reum, ao secretário Sinsai e aos seus demais companheiros que vivem em Samaria e em outras partes a oeste do Eufrates, saudações de paz. A carta que vocês nos enviaram foi traduzida e lida na minha presença. Sob minhas ordens, fez-se uma pesquisa e descobriu-se que essa cidade tem uma longa história de rebeldia contra os reis e que tem sido um lugar de rebeliões e revoltas. Jerusalém teve reis poderosos que governaram toda a região a oeste do Eufrates, aos quais se pagavam impostos, tributos e taxas. Ordene agora a esses homens que parem a obra, para que essa cidade não seja reconstruída enquanto eu não mandar. Tenham cuidado, não sejam negligentes neste assunto, para que os interesses reais não sofram prejuízo. Lida a cópia da carta do rei Artaxerxes para Reum, para o secretário Sinsai e para os seus companheiros. Eles foram depressa a Jerusalém e forçaram os judeus a parar a obra. Assim, a obra do Templo de Deus em Jerusalém foi interrompida e ficou parada até o 2º ano do reinado de Dário, rei da Pérsia. Então, aqui a gente vê que começou uma oposição, né? Quando eles começaram a construir o templo, eles se alegraram, a gente viu no final do capítulo 3. Eles começaram a se alegrar, eles começaram a louvar o Senhor porque estava dando certo, porque eles iam reconstruir o templo do Senhor e de repente começou a dar tudo errado, né? Eu não sei se já aconteceu com vocês. Comigo já aconteceu, né? Parece que a gente está fazendo as coisas e está dando tudo certo, e quando pensa que não, começa a dar tudo errado, uma coisa dá errado, outra coisa, e é uma bola de neve, né? Uma coisa atrás da outra sucessivamente. E com eles começou a dar tudo errado. As pessoas mudaram, as portas se fecharam e o ânimo começou a sumir, né? Mas hoje o Senhor vai nos mostrar que a oposição, ela não é o fim, né? Não é o fim. O Senhor, ele permite que as coisas aconteçam, porque tudo está no controle das suas mãos. Ele cuida de tudo, ele sabe o tempo e a hora certa para todas as coisas. E a obra começou e a oposição também começou, né? Então, muitas vezes, quando nós começamos a cumprir o chamado do Senhor, cumprir o propósito para o qual ele nos chamou, a oposição, ela vai se levantar. O inimigo, ele não vai ficar quieto, ele não vai ficar parado, ele não vai dizer, deixa a Sara fazer aí, né? Tá tudo certo. Não! Deixa Cristo com a restauração da alma, restaurando vidas, transformando vidas, tirando vidas das mãos do inimigo. Não, ele não vai ficar parado, ele vai se levantar. Por quê? Porque ele vai querer nos paralisar, porque ele vai querer nos afrontar, porque ele vai querer que a gente fique paralisado, que a gente não faça, que a gente não continue. É isso que o inimigo quer. E foi isso que ele fez naquela hora, né? Porque toda construção espiritual, tudo aquilo que a gente constrói para o Senhor vai atrair resistência, vai se levantar, vai ter os levantes, né? E a gente precisa estar
firmado no Senhor, sabendo quem somos no Senhor, entendendo que Ele nos deu um chamado, entendendo que Ele nos comissionou para essa obra, e que ainda que por um tempo a gente tenha que parar, a gente tenha que receber dele novas estratégias, a gente tenha que buscar nele direcionamento, posicionamento para que nós prossigamos, nós vamos fazer, né? E os inimigos, eles chegaram dizendo, né? Ah, deixa a gente ajudar vocês, isso é um ponto interessante, né? Ah, deixa a gente ajudar vocês, porque a gente também servia o Deus de vocês, a gente também sacrificava, né? Diz lá no versículo 2. Mas o povo do Senhor, eles foram bem firmes e posicionados naquilo. E eles disseram, não, aqui não. Não compete a vocês a construção do templo, né? Não é para vocês essa obra é nossa. O Senhor nos confiou e nós vamos fazer, né? Mas um ponto interessante é que nós temos que ter discernimento com aquelas pessoas que chegam próximo a nós, aquelas pessoas que chegam, né, que são enviadas pelo inimigo muitas vezes, para quê? Para que eles venham trazer o desânimo, para que eles venham trazer a frustração, para que eles sejam a oposição. Então, nós temos que ter discernimento. Nem toda ajuda, ela vem de Deus. Tem ajuda que não vem para somar, mas ela vem para contaminar, né? Então, nós precisamos buscar no Senhor esse discernimento. Senhor, traz para perto de mim as pessoas que o Senhor determinar, as pessoas que serão ponte, as pessoas que vão me ajudar a cumprir o chamado, as pessoas que vão me ajudar a cumprir o propósito, né? E afasta de mim todas aquelas outras que vão vir para me desanimar, que vão vir para me frustrar, que vão vir para paralisar, para fazer com que eu não siga no propósito, né? Então, nós precisamos buscar o Senhor e pedir a Ele esse direcionamento, né? Outro ponto importante é que depois que eles rejeitaram o povo, depois que eles disseram, não, aqui não, quem tem que construir somos nós, né? Aí, o que é que começou a acontecer? O povo, eles não satisfeitos, eles começaram a se levantar. E aí o versículo 4, ele diz assim, então a gente da região começou a desanimar o povo de Judá. Então, o que aquele povo fez? Eles começaram a lançar palavras de que eles não iam conseguir. Ah, você não vai conseguir, não vai dar certo, para por aí, isso é muito difícil. Ah, isso aí não é para ti, isso é coisa grande demais. Tá vendo que tu não vai conseguir, né? Então, eles começaram a colocar na mente deles palavras dizendo que não ia dar certo. E eles ainda tem no versículo 5, pagaram alguns funcionários para que se opusessem ao povo e frustrassem o seu plano. Então, para ver como o inimigo age, ele não vai ficar satisfeito com aquilo que você está fazendo, ele não vai ficar satisfeito com a obra que você está construindo. Então, ele vai tentar de todas as formas te frustrar. Ele vai tentar de todas as formas te paralisar. Ele vai levantar pessoas, ele vai enviar um ou outro. E aqui ele disse, né, que eles pagaram alguns funcionários para que se opusessem ao povo. Então, ele vai fazer qualquer coisa para te paralisar, né? E aí o que a gente vê? Eles não foram lá derrubar o muro, aquilo que já tinha sido construído, mas eles começaram atacando a mente. Por quê? Porque o inimigo, ele não precisa nos parar, mas se ele conseguir fazer você desistir daquilo, ele já vai vencer, né? Então, o cansaço, desânimo, insegurança, isso não é coincidência. Às vezes você está numa guerra, você está numa batalha, você está numa peleja e você diz, eu estou tão cansado, eu estou tão desanimado. Aí vem os pensamentos, será se realmente isso é para mim? Será se vai dar certo? Aí vem os serás, né? Serás.
mas a gente já recebeu a palavra do Senhor, que o Senhor é conosco, o Senhor está conosco, que aonde nós colocarmos as nossas mãos, onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, Ele vai nos dar por herança, aonde nós colocarmos as mãos, vai ser abençoado, que o Senhor, Ele veio, né? Ele morreu para que nós tivéssemos vida, vida em abundância, e nós já temos a palavra. Então, nós precisamos ter o discernimento e nos posicionar como filhos de Deus, na identidade certa, né? Para que o inimigo não lance palavras, para que o inimigo não mande pessoas e a gente diga, ai, deve ser mesmo, ai, eu acho que não vai dar certo. Não, nós é que precisamos nos posicionar e dizer, vai dar certo, ainda que pareça que está tudo dando errado. Eu sei que vai ter dias que realmente a gente vai estar cansado, né? A gente vai estar sofrendo. E a Cris até mandou um áudio hoje, né? Falando sobre isso, que nós somos humanos, nós somos carne, né? E realmente vai ter dias, vão ter vezes que nós vamos estar ali sofrendo, que nós vamos estar ali pedindo ao Senhor misericórdia. E aí, nós não podemos nos esquecer quem nós somos. Pode até passar um dia, tá, tudo bem. Mas no outro dia a gente levanta a cabeça, olha para o céu e diz, Senhor, me fortalece, eu estou aqui, pronto para a batalha, não me deixe desanimar, fortalece, Senhor, os meus pés, firma os meus pés na rocha, firma os meus pés na tua palavra, tampa os meus ouvidos, para que eu não venha ouvir as vozes externas, as vozes paralelas, e prosseguir para o alvo, prosseguir para aquilo que o Senhor nos chamou. Em nome de Jesus, né? E aí, o que eles fizeram? O inimigo, o inferno, ele é organizado, né? Nós precisamos ter esse entendimento que o inferno, ele é organizado e ele não vai desistir na primeira tentativa, ele não vai desistir na segunda tentativa, ele vai prosseguir e continuar tentando nos paralisar, tentar nos destruir, tentar nos fazer sair do alvo, tentar nos fazer perder a nossa bênção. Por quê? Porque é isso que ele quer. A Bíblia diz que o diabo ele veio somente para matar, roubar e destruir. E é isso que ele quer fazer conosco, né? Ele quer nos distrair também. Por quê? Porque se ele nos distrair, se ele coloca uma bandeja na nossa frente para que a gente venha se deleitar com as coisas desse mundo, a gente vai estar parando. A gente vai estar tirando os olhos do alvo, a gente vai estar tirando os olhos da palavra e fazendo coisas que não é para a gente fazer. Então, nós temos que estar firmes e posicionados, né? Eles contrataram pessoas, eles faziam acusações, escreveram cartas, né? E o povo, ele tinha que ficar firme. Quando você não cai no emocional, o inimigo, ele vai tentar te parar. Isso é algo que a gente precisa estar atento. Por quê? Porque se a gente está aqui blindado, né? Senhor, blinda minha mente, Senhor, blinda os meus olhos, os meus ouvidos, blinda o meu coração, que nenhuma palavra contrária, Senhor, caia no meu coração, guarda o meu coração, Jesus, e a gente está ali posicionado, né? Firme, firmado no Senhor, crendo no propósito, crendo que tudo vai dar certo. Aí o inimigo não derrubou o teu emocional. O inimigo não conseguiu te parar ali naquele momento. O que ele vai fazer? Ele vai levantar pessoas, ele vai levantar o sistema, ele vai fazer outras tentativas para fazer com que você pare, né? Às vezes, você está enfrentando coisas que não são naturais, mas que são espirituais. E é por isso que nós temos que fazer o quê? Orar ao Senhor, jejuar ao Senhor, colocar os nossos passos, os nossos planos, colocar tudo diante do Senhor, apresentar os nossos dias ao Senhor, para que Ele venha, né, guiar, para que Ele venha direcionar, para que Ele venha estar conosco em todo o tempo, né? E aí, o último ponto, né? A obra parou. Por quê? Porque o inimigo, ele não fez o povo desistir, não fez o povo parar, mas o que ele fez? Ele levantou outra, ele foi em outra tentativa. E aí, eles mandaram cartas, né? Cartas para o rei Artaxerxes. E aí, o que o rei disse?
o rei disse, vai mexer aqui com meus tributos, com as minhas taxas, é um povo rebelde, é um povo que não honra os reis, é um povo que é rebelde. Não, então vamos parar a obra. E o rei mandou parar a obra e a construção foi interrompida, né? E aí, isso muitas vezes acontece conosco, né? Muitas vezes a gente está ali trabalhando, está ali focado, está ali tentando de todas as formas, e aí, mesmo que as coisas elas fogem do nosso controle, e aí a obra para, né? E a gente diz, meu Deus, e agora? Senhor, o que é que eu fiz? O que é que eu fiz de errado? Né? O Senhor mandou fazer, o Senhor mandou eu fazer isso aqui, é o Senhor que me confiou isso aqui, e eu estou fazendo tudo e não está dando certo, né? Só que eu quero te dizer que a obra parou, mas ela não acabou. Você pode até estar tendo dificuldades, você pode até estar passando por lutas, passando por problemas, desafios, mas a obra não acabou. Você pode até parar para respirar, você pode até parar para descansar, para receber novas estratégias do céu, para receber do Senhor um novo direcionamento, novas armas, né? O Senhor, ele tem novas armas para nós. O Senhor, ele tem direcionamento. E nós precisamos estar atentos àquilo que o Senhor quer fazer para nós, conosco, né? Então, muitas vezes, vai chegar aquele momento que vai ser necessário parar por um momento. Para quê? Para a gente ficar parado e desanimado? Para a gente ficar parado e dizer assim, não vai dar certo? Não, a gente vai parar, mas a gente vai buscar ainda mais o Senhor, a gente vai se armar ainda mais, a gente vai buscar a estratégia do Senhor, dizer, Senhor, não deu certo aqui, mas eu sei que o Senhor está no controle, me direciona, me ajuda a fazer a coisa certa, me diz o que eu devo fazer agora, e buscar o Senhor, por quê? Porque a obra parou, mas a obra não acabou. E se tá difícil, é porque é importante. Se tá difícil, se tá doendo, é porque o Senhor tem um propósito grande. Então, se tem resistência, é porque tem propósito. Se tentaram te parar, é porque você está construindo algo grandioso. Então, não pare. Não desista, continue, persevere, busque no Senhor as orientações, busque no Senhor as estratégias, busque no Senhor as armaduras, né, que o Senhor tem para esse novo tempo, para essa geração desse momento. Porque o que Deus começou na sua vida, o que Deus começou na minha vida, não vai terminar na oposição. O inimigo não vai conseguir parar a obra que o Senhor começou nas nossas vidas. Não vai. Em nome de Jesus, não vai. Então, que nós venhamos buscar o Senhor e dizer, Senhor, hoje eu me posiciono em Ti. Blinda a minha mente, os meus ouvidos, os meus olhos e o meu coração, e que os meus olhos estejam olhando fixamente para Ti, que eu não perca o alvo, que eu não saia da presença, mas que eu permaneça firme no Senhor, em nome de Jesus. Então, se você está vivendo algo assim hoje, né? Diga para você aí hoje, eu não vou parar, eu não vou desistir, eu não vou desanimar, porque eu sei quem luta as minhas batalhas, eu sei quem luta comigo, eu sei quem está comigo nessa jornada, eu sei quem está comigo no caminho. Então, nós não vamos parar em nome de Jesus. Então, se Deus mandou você construir, continua. Se Deus mandou você fazer, continua, persevera, não para, não desista, não desanima. Por quê? Porque o Senhor é contigo. O Senhor já deu ordem aos anjos dele para te proteger, para te guiar, para te abençoar, para fazer com que as coisas contribuam ao seu favor. Né? A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então, todas as coisas cooperam, sejam as coisas boas, sejam as coisas que aos nossos olhos é ruins, mas para o Senhor às vezes não é. Então, tudo contribui. Então, permaneça firme. A oposição não é sinal para parar, mas é sinal para você ver que você está no caminho certo, que você vai permanecer, você vai continuar, você vai construir aquilo que o Senhor determinou para a sua vida, em nome de Jesus.
Amém? Então, não desanime, não pare, não desista. Se tem oposição, tem propósito, né? Fixe os seus olhos no Senhor, permaneça firmado no Senhor, em nome de Jesus. Que a oposição, os problemas, as tribulações, elas não te paralisem, mas que você olhe e veja, entendi, não vou parar em nome de Jesus, eu vou prosseguir. Eu vou continuar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? É isso, Esdras 4. Que o Senhor, Ele ministre no seu coração, na sua vida. Em nome de Jesus. Se alguém quiser falar alguma coisa, senão nós vamos orar e encerrar em nome de Jesus. Amém? Amém. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar diante de Ti, Senhor, as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, eu venho te pedir hoje, Senhor, que o Senhor venha blindar as nossas mentes, que o Senhor venha blindar o nosso coração, os nossos olhos, os nossos ouvidos. Pai, em nome de Jesus, não permita que o inimigo, ele venha tentar nos frustrar. Ele pode até tentar, Senhor, mas que nós venhamos estar preparados com as armas certas, blindados pelo Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos hoje, Senhor, que não vamos desistir, que vamos continuar firmes, posicionados com as armas, Senhor, aqui nas nossas mãos, e nós vamos continuar a tua obra, nós vamos continuar construindo, fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Em nome de Jesus, abençoa cada casa, cada vida, meu Deus, cada família, Aleluia, cada geração que está aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus.